Muito bem, sejam bem-vindos para mais uma sessão de estudos do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 36, dia 10 de abril de 2023. Nós vamos entrar agora no capítulo 10º, A Gênese Orgânica. E vamos, dentre os temas que compõem esse capítulo, que é a primeira formação dos seres vivos, o princípio vital, geração espontânea, escala dos seres corpóreos e o homem. Então, dentro desse grupo, desses itens, nós vamos começar pela primeira formação dos seres vivos. Então, é o primeiro tópico aí, que vai do item 1 ao item 15. Então, esse é o nosso programa de hoje. Muito bem. Então, esse é o capítulo de número 10, a Gênese Orgânica. Então, nós vamos, nesse momento, adentrando esse capítulo, estamos aí cerca de 47% do estudo do nosso... estamos aí perto dos 50%, bem perto, né, do nosso estudo. E vamos seguindo, então, falando da primeira formação dos seres vivos. Bom, é importante a gente lembrar que Kardec era um cientista e era também um professor, um pedagogo. Então, ele, nesse livro, ele coloca muito assim do que a ciência da época tinha para oferecer em termos de informação. Então, ele coloca isso nessa obra Gênese, porque justamente era assim um contraponto à teoria do criacionismo, a teoria que vinha da igreja da época, né? Então, o que Kardec fez foi mostrar pelo lado científico todo o desenvolvimento, seja do planeta, depois a aparição dos seres na Terra. Então, ele começou com as eras geológicas, depois ele parte para a formação dos seres vivos, que é justamente o que nós estamos agora. Então, vamos entender isso mais como mas não, é exatamente isso, como um estudo científico. Mas depois ele vai entrando no aspecto moral também, e aí a gente vai ver a presença forte do espiritismo, né? Da ciência que ele desenvolveu, e aí vai explicar muito mais coisas também. Então, nessa primeira formação dos seres vivos, o primeiro item fala: houve um tempo em que os animais não existiam. Então, imaginemos a Terra vazia, na superfície, não tinha nada, e nem nos mares, não tinha nada em termos de seres vivos, porque não tinha condição de vida ainda. Logo, tiveram um início. Cada espécie apareceu à medida que o globo adquiriu as condições necessárias para a sua existência. Eis o que é positivo. Então, isso é uma verdade. A vida foi aparecendo a partir do momento que a Terra oferecia condições para a existência. Enquanto ela era uma esfera incandescente, ela não tinha como ter vida. Não tem vida que seja. Então, ela estava em formação. A partir do momento que ela arrefeceu a superfície, aquela camadinha, como se fosse uma casca da laranja, né? Na toda a sua superfície, quando arrefeceu, quando esfriou, aí começou a dar condições de aparecer vida. E a vida veio da forma mais simples possível, como a gente vai perceber. Então, vamos lá. Como foram formados os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, a partir da existência de um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Então, é lógico, para aqueles de reprodução sexuada, né, tem que ter um macho e uma fêmea, então aí, a partir desse macho e fêmea, vinham os indivíduos que, após essa união, e que dava o fato da reprodução. Os indivíduos se multiplicaram. Mas de onde surgiu esse casal? Esse é um dos mistérios relacionados à origem das coisas e sobre o qual só podemos formular hipóteses. Se a ciência não pôde ou não pode resolver completamente o problema, pode pelo menos buscar uma solução. Então, a ciência é essa linguagem, é isso que Kardec está colocando.
Item número 2. Uma primeira questão se apresenta. Cada espécie animal veio de um casal primitivo ou de vários pares criados ou desenvolvidos a partir de germes, simultaneamente em diferentes lugares. Então, essa é a primeira questão. Tem uma observação aqui de número 111, que é uma nota do editor, né? Duas teorias concorriam quanto à formação dos seres. A epigênese, surgida em Aristóteles, segundo o qual a alma, em sua concepção, forma do corpo. Gera o corpo a partir de uma quantidade de substância material amorfa. No século XVIII, surge a teoria da pré-formação. O germe, que já possui a forma original, apenas cresce ou o desenvolvimento da forma da espécie pela agregação da matéria conforme as leis naturais próprias da germinação em cada espécie. Esse último sentido, resultante da ciência evolucionista, é o que Kardec considera mais provável. Então, é essa aglutinação, agregação da matéria, né? Que foi tudo de forma muito simples, que foi se desenvolvendo. Então, essa é a teoria mais aceita e que foi a que Kardec colocou aqui. Mas a pergunta é, foi criado um casal, nasceu de um casal, ou foram em várias partes do globo, né? Essa última suposição é a mais provável. Pode-se dizer que ela resulta da observação. Aqui ele vai falar sobre a ciência da observação, né? Que é uma preocupação dele, 112. Observação aqui faz referência à metodologia científica apresentada na época na ciência filosófica da lógica experimental. Kardec afirma que essa hipótese é científica. Então, a observação é essa hipótese, né, e é científica. Essa é a observação, essa é a hipótese de Kardec. Com efeito, existe em uma mesma espécie uma infinita variedade de gêneros que diferem por características particulares distintas. Então, na mesma espécie tem gêneros diferentes. Isso a gente nota, a gente pega um animal qualquer e vê uma série, né, assim, uma diversidade de gêneros, né? E não é só um tipo específico e acabou. Aí tem que partir para uma outra categoria, né? Para uma outra espécie. Não, tem assim, nuances nas espécies. Era preciso necessariamente ao menos um tipo para cada variedade, apropriada ao meio em que devia viver, já que cada uma reproduz de forma idêntica a si mesma. Então, ela vai se reproduzindo, mas vai dando continuidade àquela espécie que foi a primitiva, que gerou essa subsequente, né? Essa que veio aí. Por outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo a de um recém-nascido, está sujeita a tantos incidentes que uma criação inteira poderia se comprometer sem a pluralidade dos tipos primitivos, o que, dessa maneira, ficaria em desacordo com a providência divina. Então, como tem essa variedade, então, não há um comprometimento por parte, assim, se caso aquela que gerou aliás, o que foi gerado desaparecesse. Então, tem sempre uma fonte de onde surgir para dar continuidade para a espécie, né? Por outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo a de um recém-nascido, está sujeita a tantos incidentes que uma criação inteira poderia se comprometer sem a pluralidade dos tipos primitivos, o que dessa maneira ficaria em desacordo com a previdência divina. Então é isso que ele está falando. Podia toda uma nova prole, toda a sequência, né, posterior, desaparecer, mas teria esse primitivo lá, porque é um processo natural, inclusive, o desaparecimento. Como ele fala, né? Os incidentes, o recém-nascido está sujeito a tantos incidentes, a muitos incidentes. E é isso mesmo.
se estamos falando de um vegetal, então o vegetal dá um fruto, e nesse fruto tem muitas sementes, mas apenas algumas vão vingar. Quando está se tratando de um animal, é uma ninhada que dá, é mais do que um. E nessa ninhada, alguns desaparecem, mas outros permanecem, para dar justamente sequência. E é justamente um mecanismo normal que são os mais fortes, para dar prosseguimento. Além disso, se um tipo distinto pode se formar em um local, não há razão para que não possa ser formado em vários outros locais pela mesma causa. Então, tem animais que vão surgindo, seres, por mais simples que sejam, vão surgindo em vários lugares. Se surgiu num lugar, por que não surgiriam em outros também? Então, eles vão se espalhando, eles vão estar localizados em vários pontos do globo. Enfim, a observação das camadas geológicas atesta a presença nos terrenos de formação idêntica e em proporções enormes da mesma espécie sobre pontos distantes do globo. Então, isso é patente. Foi determinado, foi localizado, foi observado que em vários locais tinha evidências do mesmo ser, né, daquele mesmo ser que estava se formando, em vários lugares. Então, isso era uma coisa que é natural. Então, está espalhado em todo o globo. Essa multiplicação tão geral e, de algum modo, contemporânea, quer dizer, aconteceram ao mesmo tempo, né? E teria sido impossível, não ao mesmo tempo, numa mesma época, né? Teria sido impossível com um único tipo primitivo. Então, era muito difícil que um ser primitivo, né, gerasse todo o resto, né, para assim, para poder espalhar tudo, porque haveria pouca chance desse espalhamento. Então, é patente, é evidente que esses seres estavam se formando em vários lugares. Então essa simplicidade, né, isso que vai acontecendo, os seres mais simples vão se tornando cada vez mais complexos, variando, mas essa origem toda, então está tudo espalhado em todo o globo. Então, por isso que ele fala, essa multiplicação é geral. Esse aparecimento dos seres é de maneira geral. Tudo concorre para provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie, animal e vegetal. Então, vamos ver aqui o que ele fala na observação 113, essa nota aí. O raciocínio de Kardec se aproxima dos conceitos, então, ainda recentes na ciência, quanto à evolução das espécies, propostos por Alfred Russel Wallace e Charles Darwin, porque eles eram, tanto um quanto o outro, o Wallace quanto Darwin, eles eram evolucionistas. Então, era a evolução das espécies, era a proposta deles, né? Então, Charles Darwin ficou mais conhecido, mas Wallace fez todo esse trabalho. E, aliás, ele consta-se que ele falou, porque Charles Darwin estava demorando para publicar as viagens que ele fez, as observações, os estudos dele, que chegaram nessa conclusão da evolução das espécies. E o Wallace falou para ele, falou, está na hora de você fazer isso aí, porque ele estava também pronto para fazer. Então, se não era um, era outro. Então, até isso, na evolução do planeta, na evolução da humanidade, do conhecimento, teve esses dois possíveis, assim, propagadores desse conhecimento, né? Mas ficou com Darwin a primazia aí de ter feito esse anúncio, né, sobre a evolução, a teoria evolucionista. O item número 3. A formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir por analogia da mesma lei segundo qual são formadas,
segundo a qual são formadas, e se formam diariamente os corpos inorgânicos. Então, ele vai colocar como exemplo a formação dos corpos inorgânicos. Então, nós vamos sabendo aqui agora, a partir de agora, né, ele vai falando, né? À medida que nos aprofundamos nas leis da natureza, vemos seus mecanismos que, a princípio, pareciam tão complicados simplificarem-se e se confundirem na grande lei da unidade, que preside toda a obra da criação. Então, as leis da criação são como que regras, são leis mesmo, né? Então, as coisas funcionam segundo uma condução, segundo uma lei. Então, as coisas vão se formando, né? Sejam os seres inorgânicos, sejam os orgânicos, que no caso seriam plantas e animais. Então, vai se formando segundo uma lei geral, né? Como ele falou assim, se funde na grande lei da unidade, porque Deus criou as leis. E aí, a partir disso, as coisas funcionam de acordo com essas leis, assistida pelos espíritos superiores, mas são as leis que Deus criou, né? Então, todos estamos sujeitos a essas leis, seja na formação, seja no comportamento, seja com o que for, tem as leis que regem isso, né? Compreende-se melhor quando se leva em conta a formação dos corpos inorgânicos como seu primeiro estágio. Então, para que nós, seres vivos, né, sejamos vegetais, animais, seres humanos, para que eles ocorram, tem que passar por esse processo inicial da formação dos corpos inorgânicos. É o primeiro estágio da nossa vida, dentro da evolução, para chegar onde nós chegamos, que é o nosso ápice, como seres vivos. Agora, como seres evoluídos, né, aí leva mais tempo. Então, não estamos falando, chegando no ápice da evolução moral. Ainda não, está longe. Mas a evolução física, ou pelo menos muito próximo dela, nós estamos já bastante adiantados, né? E podemos dizer que esse seria o último estágio como ser, né, que somos, os seres que somos. A química considera como elementares um certo número de substâncias. Vamos ver, nova observação aí. Lembrando que nós estudamos, assim, integralmente, linha por linha, a Gênese, né? Desde a organização da química por Lavoisier, no Tratado Elementar de Química de 1789, as substâncias elementares passaram a designar as partículas simples e indivisíveis que compõem os corpos, e também as sólidas e indestrutíveis, ou seja, os átomos. Então, ele falou, olha, tem substância que vai dividindo, vai dividindo, até que chega. Então, essas são divisíveis, né? Essas podem ser, elas podem ser quebradas em pedaços menores. Mas quando chega no átomo, aí ela é indivisível, né? Mas, atualmente, sabemos que não são sólidos e são compostos por prótons, nêutrons, elétrons, além de outras divisões. Então, nós já avançamos um pouco mais desde 1789. Nós avançamos mais no conhecimento. Então, o átomo, ele é divisível. O átomo não é... Porque a palavra átomo significa não, né? E tomo, de divisão. Então, seria assim, que não pode ser dividido. É isso que representa, isso que significa a palavra átomo, né? Mas, depois disso, a ciência evoluiu muito, e aí se chegou à conclusão que dá para dividir mais ainda, muito mais, né? Então, vamos voltar lá de onde saiu essa observação de número 114. De novo, a química considera como elementares um certo número de substâncias, tais como exemplo, né? O oxigênio, o hidrogênio, o azoto. Azoto é uma palavra antiga que significa hoje nitrogênio, tá?
É isso que a observação 115 fala. O carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Então, se a gente pegar a tabela periódica hoje, a gente vai ver todos aqueles elementos lá, né? Essa substância que está falando aqui. São elementos químicos, na sua simplicidade. Está lá, o oxigênio, né? É possível também ver o hidrogênio, e o nitrogênio, o carbono, então, e todos esses que ele está citando aqui, né? E os metais, enfim, é a tabela periódica lá. Por suas combinações, eles formam os corpos compostos. Então, vai combinando esses que têm afinidade, que podem ser combinados, eles vão sendo combinados e formam uma outra substância. Então, isso que ele quer dizer. Por suas combinações, eles formam os corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inumeráveis variedades que resultam da interação deles, entre eles lá tudo. Então, o que ele quer dizer com isso aí? Que todas essas substâncias, elas vêm daqueles simples, que vão reagindo entre si, vão se interando, né? E acabam gerando novos compostos. Então, isso acaba ficando fácil para que a gente entenda, sem que seja químico, né? Por exemplo, ele vai falar que o hidrogênio, você põe com oxigênio, né? Então, duas... dois elementos, né? Hidrogênio, duas partes, e uma parte de oxigênio, juntou elas, vira água. Então, ele vai explicar direitinho para a gente aqui, que esses elementos, quando dispersos, não formam água, né? Não existe água. A partir do momento que eles se interagem, que eles reagem, então aí temos uma molécula de água, que se junta a outra molécula de água, outra, aí nós temos um copo de água, nós temos 1 litro de água, nós temos uma nuvem, nós temos um bloco de gelo, porque é tudo característica da água em condições específicas de temperatura, né? Mas o fato é que esses elementos simples, se juntando, vão dar a substância, né? Então, a combinação de 2 corpos para formar um terceiro requer a existência de determinadas condições, sejam 1 grau determinado de calor, de secura, ou seja, sem umidade, de umidade, colocando água, seja o movimento, o repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Então, para facilitar isso, para catalisar isso, né, existem condições, e essas condições é que vão fazer com que os elementos reajam, formando substâncias. E essas substâncias possam reagir com outras substâncias. E aí vai ter um outro componente aí, uma outra substância ainda, né? Então, isso é que tem que ter essas condições. Então, ele fala, se essas condições não existirem, a combinação não ocorrerá. O item 5, quando há combinação, então, vai dar certo, vai dar casamento, vai dar essa química aí, né? Os corpos componentes perdem suas propriedades características, enquanto que o composto resultante adquire novas, diferentes características das primeiras. Então, por isso que vai mudando. E aí a gente lembra, quando estudamos o fluido cósmico universal, a gente vai ficar claro para a gente, baseado nesse estudo, que ele é aquela matéria primária, é a matéria-prima de toda a matéria que existe no universo. E quando falamos no universo, estamos falando inclusive nos universos, esses paralelos, porque o universo é uma coisa assim que para a gente é difícil conceber. Esse que nós estamos vendo, esse que nós estamos convivendo, esse que é palpável a nós, que a gente vê por telescópio, por tudo, é um universo. Mas tem um outro, digamos, é o plano espiritual. Aí é um outro universo, né? E quantos outros não terão? Então, é importante que a gente perceba isso, né?
que o fluido cósmico universal é a matéria-prima de tudo que existe. Então, vai modificando esse fluido cósmico e vai gerando elementos. E esses elementos, combinando com outros elementos, vão gerando as substâncias, que misturando uma com outra, interagindo uma substância com outra, vai dando uma outra ainda. Então, da simplicidade passando para a complexidade. E isso é uma lei da natureza. Então, tudo começa, tudo simples, tudo muito assim, lá atrás, né? Que não tem, assim, complexidade nenhuma. E depois vai evoluindo, né? Então, aqui ele está falando da matéria inorgânica, né? Mas que é parte do processo para que se chegue no ser vivo, né? Vamos lá. É assim, por exemplo, que o hidrogênio e o oxigênio, aquilo que a gente está falando, né? Que são gases invisíveis, combinam-se quimicamente e formam a água, que é líquida, sólida ou gasosa, conforme a temperatura. Na água não há mais, propriamente dito, hidrogênio e oxigênio, mas uma nova substância. Aí tem água, já não tem mais hidrogênio e oxigênio. Tem uma outra coisa, uma outra substância, uma nova substância. Aí a gente vai e decompõe a água, né? Então, faz ela voltar de novo, hidrogênio e oxigênio. Decompondo-se a água, os dois gases tornam-se livres, readquirindo suas propriedades, e não haverá mais água. Então, a água se desfaz. Se a gente pegar e desmembrar isso, né? Retornar a reação. Agora, claro que não é tão simples assim. Tem geração de energia, libera-se energia, tem muito mais coisa. Mas, de uma maneira simples, é isso. Estamos dissociando uma coisa da outra e pronto, desapareceu a água. O que temos aqui são gases, dois gases diferentes, né? Que seriam dois elementos. Então, hidrogênio e oxigênio. Se a gente juntar, de novo, nessa proporção, duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio formam água. Pronto, temos água de novo. A mesma quantidade de água pode ser alternadamente decomposta e recomposta infinitas vezes. Então, não vamos falar em reciclagem, que não é esse o caso, mas é fazer e desfazer, fazer e desfazer, fazer e desfazer. E aí nós vamos ter água e gases. Água, gases. Água, gases. Então, essa é a equação, né, para que a gente tenha de onde saiu a água e para onde vai a água se a reação se desfizer, né? Na simples mistura, não há produção de um novo corpo. E os princípios misturados conservam suas propriedades intrínsecas, que são delas, que nasceram com ela, que são simplesmente minoradas, como no caso do vinho misturado à água. É assim que uma mistura de 21 partes de oxigênio e de 79 partes de nitrogênio, né, o azoto, formam o ar respirável, da mesma forma que 5 partes de oxigênio e 2 de nitrogênio produzem o ácido nítrico. Então, nós estamos falando, olha só, o oxigênio e nitrogênio, os dois elementos. Conforme a quantidade, se uma é 21 partes, mistura com 79 partes, aí nós vamos formar o ar, vamos ter o ar. Agora, se a gente pegar 5 partes de oxigênio e 2 somente de nitrogênio, nós vamos ter um ácido nítrico, extremamente corrosivo, que não dá para respirar, né? Então, percebem como a quantidade variando vai dar combinações diferentes? Então, essa é a beleza, não só da química em si, mas dessa lei da natureza, dessa lei de Deus, de formar os compostos, de formar as substâncias, né? Através da dosagem apropriada. Uma cozinheira sabe que se ela pegar
os mesmos elementos, ela misturando, sai outro produto. Vamos dar um exemplo, vai. Se ela pegar farinha, ou açúcar, pegar fermento, pegar, enfim, alguns elementos, misturou, dá pão. Conforme a quantidade e conforme o tipo de fermento que ela usa, todo o resto vira biscoito. Então, são coisas que partem das mesmas matérias-primas, mas dependendo da combinação, vira outra coisa, né? Então, né, é isso que Kardec está falando para a gente, né? A composição e a decomposição dos corpos ocorrem por causa do grau de afinidade que existe entre os princípios elementares. Vamos ver o que ele fala aqui nessa observação 116. Kardec faz uso de termos próprios da química de seu tempo. Isso é importante sempre a gente lembrar. 1860, 1800 daquela época lá, estamos quase virando o século, mais 40 anos, um pouco menos, já seria o século XX, né? Mas ainda está no século XIX. Então, imagine a ciência, o que não progrediu de lá para cá, né? Os átomos de ferro, por exemplo, se unem por uma atração, então, chamada coesão. Então, é a linguagem daquela época. A uma atração entre moléculas de diferentes naturezas atribuem os químicos a combinação e, para distinguir de coesão, a designam pelo nome de afinidade. Isso é um autor português, né, um cientista português, Joaquim Carvalho, e isso data de 1850. Então, 10 anos, 12 anos, 15 anos antes de Kardec estar falando aquilo. Para a época, estava muito atualizado, né? As substâncias constituídas de um só tipo de átomo eram os corpos simples, e aqueles, pelos de diferentes naturezas, corpos compostos. Então, um grau de afinidade. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca do oxigênio e do hidrogênio. Mas, se colocarmos em contato com a água um elemento que tenha maior afinidade com o oxigênio que o hidrogênio, a água se decompõe. Então, ela pode se desfazer se tiver alguém que tenha mais afinidade, um poder de reação maior. O oxigênio é absorvido, liberando o hidrogênio, e não há mais água. Então, acabou. Houve uma outra reação onde a água desapareceu, né? Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, ou seja, pela combinação de uma quantidade determinada de princípios constituintes. Assim, para formar água, é preciso de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Até agora eu estava falando de duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Só inverteu aí, né? Mas é a mesma quantidade, a mesma proporção. Uma de oxigênio e duas de hidrogênio. Então, pelo que se pusesse nas mesmas condições, uma proporção maior de um ou de outro dos dois gases, só a quantidade necessária seria absorvida e a excedente ficaria livre. Então, é assim, é como se tivesse um recipiente onde a gente coloca até chegar o limite e se continua colocando, derrama, ou seja, sobra. Então, o que vai ficar é só o que está no recipiente. Então, se estiver sobrando um dos elementos, ele vai reagir e vai parar aí. O resto sobra. Vai ficar disponível para outras reações. Então, essa beleza, como tinha falado da química, né, é uma lei que vai estar determinando tudo que está aí. Nós, que temos a inteligência, que desenvolvemos a inteligência, que fomos muito adiante nisso, nós hoje temos o domínio da química em muitas coisas e produzimos um monte de coisas diferentes. Basta a gente parar agora, deixar de olhar para essa tela e começar a olhar em volta, ver o número de coisas que estão aqui, que são resultado de composição de elementos e depois de substâncias. Olha quanta coisa tem aqui, desde o plástico, passando por tudo que está aqui.
combinação de tecido, o papel, tudo, vai fazendo combinações. E aí vai chegando naquilo que se deseja. Então, olha a evolução nossa. Onde que nós chegamos? Deixa eu ver onde estava aqui. Se em outras condições houver duas partes de hidrogênio combinadas com duas de hidrogênio, com duas de hidrogênio, no lugar da água comum teríamos dióxido de hidrogênio, um líquido corrosivo, entretanto formado pelos mesmos elementos que a água, mas numa outra proporção. Então, mudou a proporção dos mesmos elementos, é outro produto, é outra substância. Essa é, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. Então, olha que interessante. Ele está começando pelos corpos inorgânicos, né, para que a gente vá entendendo depois essa associação, essa mesma lei, para os corpos orgânicos. A inumerável variedade desses corpos resulta de um reduzido número de princípios elementares combinados em proporções diferentes. É uma lei que está agindo, a mesma lei, né? Assim, o oxigênio combinado em certas proporções com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma o ácido carbônico, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro, ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão lugar aos óxidos de chumbo, tais como o litargírio, o branco de alvaide, o mínio, que são venenosos. Então, só para curiosidade, o que é isso aí, né? O litargírio ou litargo é o óxido de chumbo, vermelho alaranjado, que se usa no revestimento da cerâmica. O alvaiade, ou cerusita, ou cerusa, é o carbonato básico de chumbo usado em pintura, que é aquele zarcão, né? Desculpa, esse não é o zarcão ainda, mas é usado na pintura. É uma das bases que formam tinta, né? O mínio, óxido natural de chumbo ou vermelho cinábrio, é o mesmo que aquele zarcão. Quem costuma pintar sabe isso, passa uma demão de zarcão antes para proteger contra a ferrugem e depois a tinta. Então, são todos então, são essas substâncias que vão sendo resultado de misturas em proporções diferentes de outras que a gente conhece também, né? O oxigênio, com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda cáustica, a potassa, né? Então, tudo isso aí é totalmente diferente, né? O oxigênio assim, é inócuo, né? Não dá problema nenhum, né? E o cálcio, o sódio, o potássio também são inofensivos. Quando se junta, aí forma outra coisa. A cal, aquela que libera muito calor quando se une, né? Com a água principalmente. A soda cáustica, que é usada para limpar a pia, para desobstruir o esgoto, né? Então, olha quanta coisa aí que a gente pode perceber a mudança, né? A cal usada ao ácido carbono forma os carbonatos de cálcio ou pedras calcárias. Aí já formou uma outra coisa. E essas pedras calcárias podem ser o mármore, o giz, a pedra de batimento, as estalactites das grutas. Estalactites é aquelas pontas que vão formando para o gotejamento, né? Que vem essas substâncias, e aí vai secando a água e vai ficando aquelas pontas de cima para baixo, né, penduradas. E estalagmite, para quem se lembra, é aquela que fica de baixo, né, que é o que vai pingando também, e, né, de cima, e vai formando, vai ficando de baixo para cima, né? O ácido fosfórico, o fosfato de cálcio, base sólida dos ossos. O hidrogênio e o cloro formam o ácido clorídrico.
o cloro e o sódio formam o cloreto de sódio, que é o sal que a gente põe na comida, que se alimenta dela. O ácido clorídrico é aquele ácido que, inclusive, está no nosso estômago, extremamente corrosivo, né? Então, são combinações que a gente vai percebendo que a natureza nos oferece, e as leis da natureza, naturalmente. Todas essas combinações e milhares de outras obtêm-se artificialmente, em pequenas quantidades nos laboratórios de química, e se produzem espontaneamente em grande escala no imenso laboratório da natureza. Então, tanto pode ser no laboratório químico como na natureza. Hoje, as indústrias conseguem produzir em escala industrial, em grande escala, tanto quanto na natureza, né? Vai produzindo aí, né? A Terra, em sua origem, não continha essas matérias combinadas, mas apenas seus princípios constituintes volatilizados. Então, estava tudo espalhado por aí. Estava tudo carregado, o ar estava carregado desses gases, que eram esses elementos, e estavam tudo dispersos aí. Aí ele foi reagindo, ele foi formando, e aí virou a Terra numa outra condição que tornou possível a vida na Terra. Então, é como se a Terra fosse viva e fosse se modificando, né? Mas o que foi acontecendo é que era um processo natural, segundo as leis da natureza, de afinidade. E vai reagindo e vai formando o que está aí, né? Quando as terras calcárias e outras tornaram-se pedregosas, no passar do tempo, e foram depositadas em sua superfície, não estavam totalmente formadas, mas no ar encontravam-se em estado gasoso todas as substâncias primitivas. Então, até a superfície, que não estava ainda totalmente formada, se mistura com o que estava no ar e pronto, está gerando novas substâncias. Então, aí vai a caminho do seu término, da sua conclusão. Estas substâncias gasosas, precipitadas por efeito do resfriamento e submetidas ao domínio de circunstâncias favoráveis, combinaram-se segundo o grau de sua afinidade molecular. Então, enquanto estava tudo muito quente, não havia condições de se misturarem, porque não decantou, né? Não precipitou essas substâncias que estavam no ar. Mas a partir do momento que começou a resfriar, elas começaram a precipitar e começaram a reagir com essa superfície, né? Foi então que se formaram as diferentes variedades de carbonatos, sulfatos, etc., a princípio dissolvidos nas águas, depois depositados na superfície do solo. Supondo que, por uma causa qualquer, a Terra volte ao seu estado primitivo de incandescência, tudo isso se decomporia. Os elementos se separariam. Todas as substâncias fusíveis se fundiriam. Fusíveis não é de eletricidade, não. É que tem a capacidade de se fundir. E o fusível, ele trabalha assim. Quando dá um superaquecimento, aquele estanho lá, ele derrete, ele se funde e separa, e aí interrompe a energia elétrica. Então, o fusível vem dessa palavra, né? Porque as substâncias capazes de se fundiram. Todas as que são voláteis se volatilizariam. Posteriormente, um segundo resfriamento levaria a uma nova precipitação e as antigas combinações se formariam novamente. Então, a Terra poderia ser destruída, né? Segundo essa hipótese, né? Ou pelo menos essa possibilidade que ele está dando. Falou, olha, dá para voltar tudo como era antes, né? Se houver um superaquecimento, tudo vira como era antes. Só que ela vai resfriar novamente e vai dar condição de vida. Então, isso nos leva até a pensar, agora vamos sair um pouquinho, né, disso que nós estamos vendo aqui, e vamos lembrar da natureza, essa degradação toda. Se for pensar de forma crua,
nua e crua, a gente vai chegar à conclusão que dá para destruir o planeta, sem problema nenhum, né? Só que não vai ser casa habitável para a gente. A gente não vai poder viver aqui mais. Então, tem que ir para algum outro lugar, para quando a gente tiver que reencarnar. Vai para outros mundos, né? E aí, quando o planeta tiver de novo condições de vida, vai poder vir novos, ou até mesmo a gente, né? Sei lá, se a gente ficar parado no tempo aí, em termos de evolução, dá para vir novos reencarnantes aqui e começar tudo de novo. Claro que não pelos reencarnantes, mas sim pela aquela parte simples que a gente está falando, né? Os minerais se formando tudo, depois se arrefecendo novamente a superfície da Terra e recebendo os primeiros seres vivos, plantas, né? Aqueles seres mais simples que vão chegando e vão se modificando aqui. Então, a natureza é como se ela não precisasse da gente. Mas que é verdade. Nós precisamos da natureza. E se não tiver condições apropriadas, a gente desaparece. Desaparece como reencarnante nesse mundo, ou como reencarnado nesse mundo. Mas vai ter mundo adequado para a gente viver. Vai ser de novo a expulsão do paraíso, né? Já que a gente acredita que Adão e Eva não era o casal primeiro que foi criado, depois teve tudo lá e resolveu explorar o que não devia, né? Conhecer o que não devia, fez coisa errada e foi expulso do paraíso. O que a gente pode fazer essa associação é que nós, como unidade, vamos ser excluídos, expulsos desse paraíso, por nós mesmos, obra e arte nossa mesmo, né? Então, a gente tem que tomar realmente esse cuidado de fazer com que essa casa permaneça habitável para nós mesmos voltarmos aqui. Bom, mas isso foi só um parênteses aí, para que a gente pudesse aproveitar esse gancho aí, né, que Kardec deu para a gente aí. Essas considerações mostram o quanto a química era necessária para a compreensão da Gênese. Então, olha a importância da química. Ele está colocando uma outra matéria, né? Uma outra ciência que pudesse esclarecer a Gênese. Então, percebem a visão científica de Kardec? E contra essa visão, não dá para falar nada. Ela é lógica, ela é coerente, ela está lastreada em fatos, em evidências. Então, isso está tudo impresso no próprio planeta. Está ali, é como um livro aberto. Então, só não vê quem não quer ver, né? Antes do conhecimento das leis da afinidade molecular, era impossível compreender a formação da Terra. Essa ciência esclareceu a questão de um jeito novo, como a astronomia, a geologia e a geologia fizeram por outros pontos de vista. Então, pontos de vista diferentes, mas dá para entender o que aconteceu aqui. Na formação dos corpos sólidos, um dos fenômenos mais notáveis é o da cristalização, que consiste na forma regular que certas substâncias assumem ao passar do estado líquido para o sólido. Então, ele se cristaliza. Essa forma, que varia de acordo com a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tal como o prisma, né? O prisma é aquele, né, tem uma pirâmide de várias faces, assim, né? Podemos chamar assim, né? Prisma, o romboide é um losango, né, em formato de losango. O cubo todo mundo sabe, né? A pirâmide, só lembrar no Egito lá, que era uma pirâmide, né, de quatro lados, 4 faces. Todos conhecem os cristais de açúcar, Candy, os cristais de rocha, ou silício cristalizado, que são prismas de 6 faces, que terminam em uma pirâmide, também hexagonal. O diamante é o carbono puro,
ou carvão cristalizado, que sofreu uma pressão muito grande. Os desenhos que se produzem sobre os vidros no inverno são devido à cristalização do vapor de água sob a forma de agulhas prismáticas. Então, ele está falando especificamente sobre cristalização, os cristais, que é uma outra forma também de mudança nessas substâncias inorgânicas, ou nesses compostos inorgânicos. A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas partículas infinitamente pequenas para nós, não deixam de ocupar um certo espaço, ligadas umas às outras pela atração molecular. Elas se arranjam e se justapõem conforme sua forma exige, de maneira que cada uma tome seu lugar em torno do núcleo, ou primeiro centro de atração, para constituir um conjunto simétrico. Então, tem um começo, e em torno desse começo, as coisas vão acontecendo, né? No caso da cristalização. Quem já não fez colocar um fiozinho e um cristal amarrado, consegue fixar um cristal bem na pontinha desse fio, e aí coloca dentro de uma solução de açúcar, né? E aí, em torno desse cristalzinho, vai se formando outros cristais. Ele vai orientando, e aí, quando tira, parece uma gema preciosa, um cristalzinho na ponta desse fio, né? Muito bem. A cristalização só ocorre em certas circunstâncias favoráveis, fora das quais não pode acontecer. O grau da temperatura e o repouso absoluto são condições essenciais. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo as moléculas afastadas, não permite a condensação, e que, com agitação, impossibilitando o arranjo simétrico, elas apenas formarão uma massa confusa e irregular, não havendo, portanto, a cristalização propriamente dita. Então, de novo, as condições não são apropriadas, são adversas. Então, não há a formação desses cristais. Por quê? Porque ainda está... As condições não são apropriadas. É uma condição de muito calor, muita agitação. Então, não cristaliza. Quando a coisa se acalma, aí começa a ter mais e mais evidências ou aparições desses cristais aí. A lei que rege a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. Então, aí ele já começa a indicar para a gente, falar, do mesmo jeito que os minerais, eles têm um caminho de desenvolvimento por aglomeração, tudo, então os corpos orgânicos também foi assim que começou. A análise química nos mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas pelos mesmos elementos que os corpos orgânicos. Então, se a gente for buscar no nosso corpo, nós vamos ver tudo aquilo que nós já falamos. Tem cálcio, tem oxigênio, tem hidrogênio, tem nitrogênio, tem enxofre, enfim, tudo que está aí. Tem os minerais, né? Tem magnésio, né? Tudo isso a gente vai descobrindo no nosso corpo físico que ele tem tudo que que está distribuído aí na Terra. Lembrando que o nosso corpo físico, ele vem da Terra. Não, mas eu não como terra. Não, terra você não come, mas a planta come terra. E aí você come a planta. Então, no final das contas, nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. Ou seja, nós viemos desse mineral, mas aglutinando, né, juntando tudo por um princípio que vai estar fazendo isso, né? E não é só afinidade aí. Aí tem também um outro que nós vamos ver depois, ao longo do nosso estudo, né? Mas o fato é que
é a mesma forma, né? O mesmo caminho, a mesma regra, a mesma lei que vale para os inorgânicos, vale para os orgânicos. Desses elementos que a gente encontra, né, no nosso corpo, ocupam o principal papel, são o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, e outros são acessórios. Os outros são acessórios. Como no reino mineral, a diferença de proporção na combinação desses elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bile, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, a seiva, a gordura nos animais. Então, tudo isso aí, em proporções diferentes, acabam formando essas substâncias diferentes. Já nos vegetais, né? A seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas, etc., nos vegetais. Então, o mesmo que tem um, tem outro. Assim, na formação dos animais e das plantas, não entra nenhum elemento especial que não se encontre igualmente no reino mineral. Vamos ver a observação aqui, 117, o que ele fala. A tabela a seguir, de análise de algumas substâncias, mostra a diferença das propriedades que resultam da exclusiva diferença na proporção dos elementos constituintes para 100 partes. Então, se a gente pegar a cana-de-açúcar, ela tem carbono, hidrogênio, oxigênio, e poderia ter nitrogênio, mas não tem. Se a gente pegar o açúcar de uva, ela tem também a mesma coisa, carbono, hidrogênio e oxigênio. O álcool, mesma coisa, porque ele veio dos açúcares, né? O azeite de oliva tem a mesma coisa, carbono, oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Óleo de nozes, aí já tem, além do carbono, hidrogênio, oxigênio, tem o nitrogênio. Agora, o que está variando aí? As quantidades. Vamos pegar a cana-de-açúcar, 42 partes de carbono, quase 7 partes de hidrogênio e 50, 51 partes de oxigênio. Se pegar uva, em vez de ter 42 do açúcar, né, 42 partes, tem 36. Hidrogênio é muito próximo, né? E também o oxigênio tem um pouco mais na açúcar de uva. E aí os outros que a gente vai pegando, as outras substâncias, a gente vai vendo as diferenças. Então, olha aí, o carbono, só o carbono, na cana-de-açúcar é 42 mil, o açúcar de uva 36 mil, o álcool 51 mil, azeite de oliva mais ainda 77 mil, óleo de nozes mais ainda 79 mil, banha mais ou menos igual, fibrina, nem fui atrás disso aí, o que é, tem 53. Então, o que ele quer dizer? Que as proporções vão mudando e a substância final mudam. Então, para cada proporção de um básico de 4 elementos, 3 ou 4 elementos, olha aí o que nós temos. Várias substâncias diferentes. O azeite de oliva é muito diferente da cana-de-açúcar, que, por sua vez, é muito diferente da banha. Mas houve uma redistribuição nas proporções. Então, isso foi o que Kardec colocou nessa observação para mostrar para a gente, de novo, mexeu na proporção, sai outro produto lá na frente. E vamos seguir, que estamos quase no final. São 15 itens, não, 16. Nós estamos no 13 agora. Alguns exemplos comuns farão compreender as transformações que se operam no reino orgânico pela simples modificação dos elementos constitutivos. Então, olha só, mudou alguma coisa, muda tudo. No suco de uva não há ainda nem vinho, nem o álcool.
mas simplesmente água e açúcar. São basicamente dois elementos, né? Quando ele amadurece e as condições são propícias, acontece uma atividade interna denominada fermentação. Nesse trabalho, parte do suco se decompõe. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e se combinam nas proporções necessárias para produzir o álcool, de tal modo que quando bebemos suco de uva, não estamos bebendo álcool, já que ele ainda não existe. Então, antes da fermentação, o que tinha ali, o que era? Basicamente água e açúcar, que veio da uva. Fermentou aquilo, vai decompor e formar novas substâncias, né? Dentre elas o álcool. E aí o álcool é outro resultado com relação ao suco de uva. No pão e nos legumes que se come, não há certamente carne, sangue, osso, bile, nem matéria cerebral. Mas conforme esses elementos vão se decompondo e se recompondo pelo trabalho da digestão, produzem essas diferentes substâncias pela simples transformação de seus elementos constitutivos. Ou seja, o pão, os legumes, tudo que a gente está comendo, vai virar carne, vai virar sangue, vai virar osso, vai formar bile, né? Vai formar matéria cerebral. Então, percebem que são as modificações. Então, essa é a beleza da coisa, que a gente vai decompondo e recompondo naquilo que é necessário. Então, assim foi no começo, quando houve a formação da Terra, o arrefecimento e a formação, né? E depois com as substâncias novas que vêm, e depois a vida, através de substâncias orgânicas. Então, é uma evolução, é passo a passo. Quando um está pronto, né, aí pode dar um outro passo. Quando uma situação se forma, pode dar um novo passo. E assim por diante. Então, por isso que dizem assim, a natureza não dá saltos, né? Que é um ditado popular, mas que serve muito bem para a gente nesse aspecto, nesse âmbito, porque é passo a passo. As coisas vão caminhando de forma lenta e progressiva. É assim com tudo, é uma lei. Então, dá para perceber como as coisas são. Primeiro a formação dos inorgânicos, depois a formação dos orgânicos, depois nós vamos ver a formação da vida, né? O desenvolvimento da vida, e aí a gente vai entrar no aspecto moral, porque ele faz parte. Então, essa moral, ela não consegue se desenvolver sem que haja tudo para trás, os passos anteriores. Porque essa moral tem que ter alguém que se progrida nesse quesito, na moral, sabendo distinguir o certo do errado, o livre-arbítrio. Então, eu fui um pouco mais longe, que é o estudo nosso, agora nós vamos voltar de novo aqui, né? Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais só podem ser produzidas nos meios e nas circunstâncias propícias. Então, tem que ter condição para isso. É parte da lei, né? Fora dessa condição, os princípios elementares permanecem numa espécie de inércia. Mas a partir do momento em que as circunstâncias se tornem favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximam-se e separam-se em virtude da lei das afinidades e, mediante suas múltiplas combinações, compõem a infinita variedade de substâncias. Olha, parece um balé, né? E vai aquilo tudo acontecendo, e formam coisas novas. Mas é necessário que haja condição para isso, as condições para que isso ocorra. Quando essas condições cessam de existir, o trabalho é bruscamente interrompido para recomeçar
quando elas se apresentarem novamente. Então, quando tiver condições novamente, esse trabalho volta a acontecer. Acabou a condição? Para. É assim que a vegetação se ativa, debilita-se, detém-se e prossegue sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca. É por isso que uma planta se desenvolve num clima ou num terreno e se debilita ou morre em outro. Então, aproveitando isso, a gente vai perceber e vai constatar e vai aceitar que a matéria ela é decomposta. Então não adianta a gente achar que vamos ter um corpo bonitinho a vida toda, um corpo funcional a vida toda. Ele está sujeito às condições do meio em que vive, do trabalho, de tudo que ele está fazendo. O trabalho que eu digo assim, o sangue circulando nas veias e assim por diante. Tudo esse é o trabalho do corpo, né? Interno, ou internamente falando. Então, ele vai se deteriorando, ele vai se acabando, para que um dia ele liberte o espírito. Então, toda a matéria está sujeita à transformação. Toda a matéria está sujeita a um envelhecimento, uma fadiga, incluindo o nosso corpo. Então, não tem milagre, não dá para ter uma fórmula milagrosa que torne o corpo assim, saudável, bonito para a eternidade. Né? O espírito, sim, mas o corpo, a matéria, não. Então, nós podemos retardar esse envelhecimento, mas ele acontece. É como a gente pegar uma fruta que, numa temperatura ambiente, ele degrada rapidinho, mas se a gente pegar e colocar dentro da geladeira, ele dura muito mais, né? Sadio e tudo. Então, assim somos nós. A gente pode conservar melhor o organismo, mas a gente não pode parar o processo desse envelhecimento, dessa decomposição natural, né? O que é bom, porque todos aqueles que deixaram, né, através da decomposição dos corpos, aí, então, deixaram do enfraquecimento, velhice, deixaram o planeta, deu lugar para outros que vieram, incluindo nós. Então, nós mesmos, nos processos reencarnatórios, nós deixamos espaços para os que vieram, depois da gente, inclusive nós mesmos, quando retorna. Por isso que se chama reencarnação. É encarnar de novo, né? Encarnação é o processo, mas a frequência com que acontece a repetição é reencarnação. Deixa eu ver se foi aqui que eu parei. O que acontece diariamente sob as nossas vistas pode nos ajudar a compreender o que se passou na origem dos tempos, porque as leis da natureza são sempre as mesmas. Uma vez que os elementos constituintes dos seres orgânicos e seres inorgânicos são os mesmos e que os vemos incessantemente sob o domínio de certas circunstâncias formarem as pedras, as plantas e os frutos, podemos concluir que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras pela reunião das moléculas elementares, de acordo com a lei de afinidade, à medida que as condições de vida do globo se tornaram propícias para tal ou qual espécie. Então, em determinado momento, não dava para ter ser humano aqui. Só dinossauro vivia aqui. Naquela condição, só eles. Mas precisava de um processo de progresso. Então vieram aqueles animais enormes, né? O dinossauro junto com gente é só em filme, do Jurassic Park, esses aí. Mas, se não, não existe isso, né? Essa convivência. O homem chegou muito depois dos dinossauros, né? Então, tudo foi acontecendo.
havendo condição propícia, a vida acontece, o ser aparece, né? A semelhança de forma e cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode ser comparada à semelhança de formas de cada espécie de cristal. As moléculas, justapondo-se sob o domínio da mesma lei, produzem um conjunto análogo. Então, esse era o nosso... aqui a gente para, né, para poder dar continuidade na outra semana, né, onde a gente vai falar do princípio vital, que é outro assunto também bastante interessante, né? Então, esse era a nossa proposta de estudo dessa sessão de estudos. E agora nós temos um tempinho aí, né? A gente avançou bastante, mas tem um tempinho para discutir alguma coisa, se houver alguma coisa a discutir. Então, fique à vontade, Rafael, para falar alguma coisa, já que você está aqui ao vivo, né? Outros vão ver depois a gravação. Não, eu estou só de ouvinte mesmo, pai. Realmente, eu não tenho nenhuma dúvida, não. Tá certo. Mas fica bastante claro, né? A simplicidade com que as leis agem, né? O mecanismo e tudo. A gente tem, assim, eu diria assim, a capacidade, né? De complicar muita coisa, né? Ver de uma forma muito complicada. Mas Kardec consegue colocar de uma forma muito simples. Tanto que essa linguagem que ele usa, a ciência que ele propõe, tudo, é bastante acessível a muita gente, né? Tudo bem que, através de Kardec, a gente aprendeu, né? Amai-vos e instruí-vos, né? A instrução é importante, justamente para o nosso aprimoramento intelectual, para poder melhor compreender tudo isso que a gente vê, essa participação, né, do mundo e o que a gente lê, o que a gente estuda na doutrina espírita. Mas nós temos, normalmente, essa tendência de complicar, e ao passo que Kardec tem de facilitar, né? Dando exemplos simples e tudo. Então, eu acho que você tem razão. Dá para ouvir e entender bastante coisa, sabe, do que a gente estuda. Eu, pelo menos, vejo uma facilidade, uma simplicidade bastante grande naquilo que Kardec produziu, né, nos livros e deixou para a gente. Muito bem. Então, se a gente não tem nada a acrescentar, nós terminamos aqui a nossa reunião de estudo da noite de hoje, agradecendo a quem estiver, quem chegou até agora, né, na gravação, e rogando a Jesus para que abençoe a todos nós. Então, até a próxima oportunidade e muito obrigado.